Olá, eu sou o Hugo Gomes, professor da disciplina Redes Industriais do curso de Automação Industrial do SEAD, do IFMG. Essa é a nossa primeira videoaula, então, nessa semana 1, no qual o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês, fazer uma introdução ao estudo das redes industriais. A gente vai comparar aí os dispositivos ligados em transmissão analógica com dispositivos ligados em redes industriais. E vamos discutir aí vantagens e desvantagens. É realmente um vídeo para motivá-los aí no estudo das redes voltadas para as aplicações em automação industrial. Então, pessoal, as redes, os sistemas de controle, de um modo geral, e quando eu digo sistema de controle, eu estou falando aí dos nossos CLPs, dos nossos SDCDs, são os dispositivos que vão conter as lógicas, os automatismos que estamos desenvolvendo. Esses dispositivos de controle, eles precisam, então, coletar os dados digitais e analógicos provenientes dos instrumentos de outros dispositivos de campo que nós vamos ter. Então, aqueles sensores que vocês já estudaram, todos aqueles dispositivos que vão fornecer as entradas e receber os sinais de saída, eles precisam estar comunicando com os nossos sistemas de controle. Então, pensando lá que qualquer que seja o automatismo, eu vou começar lendo o sinal, mandando esse sinal para um dispositivo de controle que vai ter uma lógica, vai processar essa lógica e depois vai gerar as nossas saídas. Eu tenho que ter um meio, uma forma de transmitir o dado que vai desse dispositivo de entrada até o sistema de controle e posteriormente gerar uma saída e essa saída tem que ser transmitida até o meu dispositivo de saída. Tá? Uma forma que a gente tem de levar esses sinais até o sistema de controle é utilizando um sistema de I/O convencional, sem protocolo digital, ou então um sistema de transmissão analógica. Por exemplo, se eu estiver falando de entradas digitais como botoeiras, entradas analógicas como medidores de nível, medidores de pressão, saídas analógicas como válvulas de controle ou saídas digitais como sinais para ligar e desligar motores, eu tenho então uma situação em que eu posso transmitir esses sinais por transmissão analógica. Exemplos então do sistema de I/O vem de input output, ou entradas e saídas convencionais ou entradas e saídas analógicas. 0 ou 24 volts para sinal digital, são essas linhas vermelhas que eu apresentei aí nessa figura, ou então, por exemplo, um sinal de 4 a 20 mA para transmitir o sinal dos dispositivos analógicos. 4 eu estou no menor valor aceitável para aquele meu dispositivo e 20 eu estou no valor máximo. Tá? O que a gente tem então de característica quando eu estou utilizando um sistema desse tipo de I/O convencional? Não utilizo então rede digital. Para cada sinal que eu estiver transmitindo, eu vou precisar de um cabo que vai interligar o instrumento ou o dispositivo até o sistema de controle. Então, tomando como base essa figura aqui, cada um dos instrumentos, ele, por definição, vai precisar de um cabo que vai levar o sinal do dispositivo até o sistema de controle e, no caso das saídas, vai levar o sinal do sistema de controle até o dispositivo ou o instrumento. Se eu estiver pensando que eu tenho 100 dispositivos, eu vou ter 100 pares de cabo, ok? Um segundo ponto é a utilização de vários módulos de entradas e saídas no sistema de controle para interligar todos esses sinais. Vamos pensar o seguinte: para cada par de cabo eu vou ter que ter uma entrada ou uma saída, digital ou analógica, no meu sistema de controle. O meu PLC, o meu controlador, ele é composto de cartões ou módulos. E nesses módulos eu tenho um conjunto de entradas e saídas. Então, para cada sinal que eu vou enviar, eu vou precisar ter um ponto nesse cartão, uma entrada ou uma saída específica para isso. Se eu tiver muitos pontos ou muitos dispositivos, muitos também serão os cartões que eu vou precisar. Bom, cada instrumento ele vai fornecer apenas o valor da variável medida, mas nenhuma informação adicional vai poder ser transmitida. Observem que, vamos supor no caso aqui de uma botoeira, ela é uma entrada para o meu sistema de controle. Quando eu pressiono a botoeira, eu vou receber 0 ou 1. Esse 0 ou 1 vai ser 0, no caso de 0, ou 24 volts no caso de 1. Eu poderia até fazer o contrário, 24 volts no caso de 0 e 0 volts no caso de 1. Enfim, esse sinal de 0 ou 24 volts, a única coisa que ele contém é se o botão foi pressionado ou não.
Ou pensando no sinal analógico, quando eu tenho um sinal de corrente de 4 a 20 mA, a única coisa que vai ser transmitida naquele cabo é o sinal de corrente, é o sinal daquela minha variável. Por exemplo, se eu estiver medindo um nível de 0 a 100%, quando eu mandar 20 mA, significa que o nível daquele reservatório tem 100%. Nada mais é transmitido. Por exemplo, se eu estiver pensando em outras grandezas, como vazão, pressão, eu não tenho transmissão da unidade de medida, de máximo, de mínimo, eu não consigo fazer nenhum ajuste, nenhuma configuração, é somente a variável medida. Conforme eu falei, não é fornecido nenhum diagnóstico dos ativos de instrumentação e a gente também não pode fazer nenhuma configuração ou parametrização dos nossos instrumentos e dispositivos por meio dessa interligação. É um cabo dedicado a mandar um sinal de corrente que vai falar comigo quanto está a minha variável medida. Então, observe, quais são as principais limitações? As limitações giram em torno de muitos cabos, muitos pontos, de entradas e saídas dos meus sistemas de controle e pouca informação. Eu vou ter basicamente a variável medida. Agora, uma outra forma de nós disponibilizarmos os sinais para os nossos sistemas de controle é fazer o uso de redes industriais com protocolos digitais. Exemplos, Profibus, Foundry Field Bus, Modbus, entre outros, que são assunto deste curso. Então, a gente tem aqui o nosso sistema de controle e os nossos vários dispositivos, os mesmos dispositivos daqueles slides anteriores. Nós podemos utilizar, então, redes industriais com protocolos industriais para coletar a informação de todos esses sinais. Um exemplo aqui, nessa linha roxa que sai do controlador e vai passando por vários dispositivos, é uma rede Profibus DP, será estudado nesse curso. A rede laranja é uma rede Profibus PA, também estudada nesse curso. E a linha preta é uma rede ASI, ou ASI, que é a linha preta, outra rede que nós também vamos estudar ao longo desse curso. Então, se eu tenho uma rede industrial, ao invés de ter uma transmissão analógica, quais são as vantagens? O que eu estou ganhando com isso? Bom, o primeiro ponto é a redução no lançamento de cabos. Observe, só de olhar essa figura, a gente já tem uma ideia que vai gastar muito menos cabo. Eu posso ter várias topologias, que é assunto ainda dessa semana, várias formas de interligar os dispositivos que não demandam tanto cabo quanto uma ligação por I/O convencional. Redução do número de módulos de entrada e saída. Observem que, ao invés de ligar dispositivos, entradas digitais em cartões digitais, entradas analógicas em cartões analógicos, em cartões de entrada analógico, saídas digitais em cartão de saída digital do meu CLP e saídas analógicas em cartão de saída analógica, eu vou construir redes. Em princípio, eu vou precisar ter apenas alguns módulos de rede para poder interligar todos esses dispositivos, de acordo com a característica daquela rede que a gente vai estudar. Então, a gente vai gastar menos também módulos de entrada e saída. Cada instrumento vai poder disponibilizar, além da variável medida, uma coleção de dados que vão poder ser utilizados pelo sistema de controle. A partir do momento que eu tenho uma rede digital, a quantidade de informação que eu vou conseguir coletar não é simplesmente qual que é o valor da minha vazão no determinado momento, é qual que é o valor da vazão, qual que é a unidade de medida, qual precisão em casas decimais, se aquele valor está saturado ou não, enfim, um conjunto enorme de informações. Basta eu implementar as funcionalidades para poder coletar aquelas informações. Eu posso ter diagnósticos, identificar problemas nos meus ativos de instrumentação, então o meu próprio instrumento pode fornecer para mim alguma informação de diagnóstico e de problema. Eu posso configurar e parametrizar meus instrumentos e dispositivos de forma remota. Então, eu posso utilizar a rede, por exemplo, para trocar a escala do instrumento, para fazer um ajuste no instrumento, ligar ou desligar um instrumento. Tudo isso pode ser feito por meio de redes digitais. Então, pessoal, essas vantagens de gastar menos com cabo, utilizar menos cabos, menos com hardware de controle, menos módulos de entrada, menos módulos de saída e fornecer mais informação são características muito importantes em aplicações de automação. E isso é um fator marcante para nos fazer estudar, aprender e utilizar as redes industriais nos nossos projetos ou nos nossos processos industriais. Toda vez que for implantar um sistema de controle, utilização de redes industriais é um fator que vai baratear o seu
a sua instalação em função de redução de cabos, em função de redução de módulos, e vai te permitir ter uma quantidade de informação muito maior do que se for utilizado o padrão tradicional. Bom, a gente vai encerrar então essa videoaula aqui e vamos continuar com os outros conceitos ainda dessa semana em uma outra videoaula. Até mais!